Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Carlos, pastor presidente da Igreja Missionária Jerusalém de Deus. E eu quero trazer para todo o povo de Deus uma palavra vinda do céu, baseada no livro de João, capítulo 19, versículo 30. E eu quero trazer como tema desta palavra as 7 palavras pronunciadas por Jesus durante a crucificação. Convoco você agora para abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 30 e o versículo 32 e o versículo 34. João 19, versículo 30 diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 32, a palavra diz assim: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Versículo 34 diz assim a palavra de Deus: contudo, um dos soldados lhe furou um lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que antes do Senhor Jesus ele morrer, a palavra do Senhor nos fala que ali na cruz do Calvário, ele pronunciou algumas palavras que servem para um grande avivamento para a igreja de Deus desses últimos dias. A primeira palavra que Jesus pronunciou ali na cruz do Calvário foi uma palavra de perdão. Lucas capítulo 23, do versículo 34, a palavra diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos, perdoar é esquecer todas as mágoas daquele que nos feriu e passar a trabalhar com o amor de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia, querido, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor Jesus nos fala da seguinte forma: quando tu trouxeres a tua oferta perante o altar, e lembrar que tu tem alguma coisa contra o teu irmão, a palavra nos mostra que nós temos que voltar até o nosso irmão e pedir perdão para entregar então a oferta ao Senhor. Queridos irmãos, aquele que não perdoa segundo a Bíblia, ele não pode orar a oração do Pai Nosso, porque o próprio Jesus, ele nos mostra ali a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, e o versículo 12, Jesus ensinou os apóstolos a perdoar quando ele diz: Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Assim como nós perdoamos os que nos têm nos ofendido. O perdão, meu amado, nasceu no coração de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de João, no capítulo 8, versículo 1, a Bíblia Sagrada nos informa que trouxeram a mulher que ela tinha, que os fariseus tinham pegado ela no ato de adultério. E trouxeram aquela mulher até Jesus e disseram para o Senhor Jesus: olha, Senhor, nós pegamos essa mulher em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela tem que morrer. Jesus olhando para os olhos daquela mulher, porque dentro do coração de Jesus havia uma coisa que chamava perdão. Jesus olha para aqueles homens que o acusavam e o Senhor disse para eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que muitos saíram de perto daquela mulher. O Senhor agora olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, eles se foram. E o Senhor disse: olha, eu também não te acuso, agora vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O perdão está no coração de Deus. Querido irmão, a segunda palavra que o Senhor pronunciou ali na cruz do Calvário foi uma palavra de esperança, que um dia a igreja morar no céu. Lucas capítulo 23,
E o versículo 43 da palavra de Deus nos fala: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amados, nós observamos, amados irmãos, quando aquele homem que perante a sociedade judaica, ele não tinha mais esperança de vida. Quando aquele homem estava ali sendo crucificado, ali junto com Jesus, ele era apenas um ladrão que estava jogado fora da sociedade judaica. Mas aquele homem, olhando para Jesus, ele reconheceu que o Senhor Jesus tinha um lugar de esperança, um lugar de colocar a sua alma. Ele olha para Jesus e reconhece o senhorio de Cristo. E o Senhor chega para aquele homem, quando ele pronuncia aquelas palavras para o Senhor Jesus: quando tu entrares no teu reino, não te esqueça de mim. E o Senhor Jesus disse: olha, verdadeiramente estarás comigo hoje no paraíso. Amados, o paraíso é um lugar exclusivamente feito para os santos que um dia haverá de morar no céu. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4, eu vejo quando o apóstolo São Paulo disse que ele foi arrebatado até o paraíso e viu palavras maravilhosas que foram ditas ali naquele lugar. Paulo escreve no livro de Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 20, que a morada da igreja é na glória celestial. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de João, no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, o Senhor Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e voltarei para vos levar para mim, para que na onde eu estiver, estejais vós também. Quando eu abro a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, eu vejo o apóstolo São Paulo ali, colocando uma palavra de esperança no coração dos tessalonicenses. Paulo diz que no momento, no abrir e fechar de olho, a igreja vai ser arrebatada. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos aqui, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos para estar juntamente com Jesus na morada celestial. Eu quero dizer para você nesse momento que está vendo esse vídeo, que creia numa coisa: a igreja vai morar na glória celestial. A terceira palavra do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário foi reconhecimento da família aqui na terra. João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, olha aí a tua mãe. João estava ao lado de Maria e Jesus reconheceu ali naquela hora, quando Jesus olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho, falando da pessoa de João. Queridos irmãos, a família é uma constituição divina criada por Deus no Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 24, a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo em Adão. E da costela de Adão, a Bíblia diz que Deus formou a mulher. A mulher não foi formada da cabeça, a mulher não foi formada dos pés, mas a mulher foi formada da costela para ser uma companheira e produzir junto com seu esposo família. A família é uma constituição divina criada por Deus. Nós sabemos que o adversário, que se chama Satanás, ele sempre se levantou contra a família. A Bíblia diz que depois que a família foi expulsa do Éden, o diabo lutou para destruí-la. Quando ali em Gênesis capítulo 4, versículo 8, quando a palavra de Deus nos fala que o diabo usou Caim para matar Abel. E esse mesmo Espírito tem sondado as famílias. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele enviou Jesus para restituir a família. O livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. A Bíblia diz que Jesus estava passando ali pela região
por uma certa cidade, por uma região. E diz a Bíblia que ali havia uma mulher que estava passando uma fase muito difícil na sua família. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher cananeia. Ela estava passando por uma fase difícil, porque a sua filha vivia dentro de casa miseravelmente demoniada. Quantos lares que nessa noite estão sofrendo possessões diabólicas, estão sendo esmagadas por Satanás. Mas eu quero te dizer que Jesus é a esperança de paz para a tua família. E a Bíblia diz que aquela mulher foi em busca de Jesus. E quando aquela mulher foi em busca de Jesus, ela começou a clamar, ela começou a pedir. Chegou o tempo, meu amado, de você clamar pela sua família. Chegou o tempo de você pedir a restituição de Deus pela sua família. E diz a Bíblia, querido, que quando aquela mulher chegou até os pés do Senhor, ela o adorou. O Senhor olha para ela e disse: mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os filhos simbolizavam Israel. Mas, amados irmãos, aquela mulher tinha uma coisa que não tinha dentro do coração dela, que se chama soberba. Ela olha para Jesus e diz: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E ali o Senhor pronunciou uma palavra de libertação para aquela mulher. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava restituída. Deus quer restituir o seu filho que está nas drogas, a sua filha que está afastada. Eu quero aqui nesta hora, através do nome de Jesus, pronunciar que haverá um tempo de restituição para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta palavra de Jesus na cruz do Calvário foi um pensamento de que Deus nos esquece em meio às lutas. Mateus capítulo 27 e o versículo de número 46. A palavra de Deus nos fala que Jesus pronunciou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Amados, eu quero vos falar uma coisa para você aqui nessa noite. Por maior que seja a situação que você está atravessando, Deus não vai esquecer de você. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 49, o versículo de número 15, o Senhor nos traz uma palavra profética. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que tanto ama, que saiu das suas entranhas, mas ainda que esta viesse a esquecer-se do filho que tanto ama, eu, porém, o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Toda promessa que Deus fez para você está nas mãos do Senhor, gravada nas mãos do Senhor. Querido, Ele não esquece daquele que está atravessando do deserto. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 e o versículo de número 2, que Ele permitiu a nação de Israel atravessar pelo deserto para saber o que tinha dentro do coração do povo. Quem sabe Deus está permitindo você passar por este silêncio, porque Deus quer conhecer a tua fé, Deus quer conhecer a tua estrutura. Mas, amados, Deus não esqueceu de você. O tempo da vitória vai chegar. O tempo de Deus operar na sua vida vai chegar. Lembre-se de Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 3, e o versículo de número 1. A Bíblia diz que Moisés passou 40 anos trabalhando ali para Jetro, seu sogro. Quem sabe Moisés até pensou que Deus já tinha esquecido dele, mas quando Moisés subiu o Sinai, ele ouviu uma voz que disse para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés,
porque o lugar em que tu está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus das promessas. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus da esperança. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus da restauração. Deus não esqueceu de você. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta palavra, meu amado, que Jesus pronunciou ali na cruz do Calvário, está em João capítulo 19 e o versículo 28, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, ele disse: eu tenho sede. Queridos irmãos, como homem, Jesus teve sede. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 5 até o 29, quando Jesus chega ali na fonte ali de Jacó, a Bíblia diz que Jesus pediu água a uma mulher samaritana, porque como homem ele tinha sede, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas como Deus, meu amado, a sede de Deus nesses últimos dias é que a sua igreja comece a partir para os campos que já estão para ser ceifado. A sede de Deus é ver a sua igreja ganhar almas. Mateus capítulo 9, versículo de número 35, a Bíblia diz que percorria Jesus todas as aldeias e as cidades, e a Bíblia diz que Jesus viu a humanidade andando como ovelha que não tem pastor, e nós observamos, meus queridos, que ele fez aquela oração missionária. A Bíblia diz que Jesus orou ao Pai, que a seara era grande, mas os ceifeiros são poucos, e eu quero profetizar que no meio desses poucos você está incluído nessa pregação para fazer a obra do Senhor. E o Senhor disse: rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua obra. E você é um dos tais que está ouvindo esse vídeo, e Deus está escolhendo você nessa hora. A sexta palavra de Jesus na cruz do Calvário é: está consumado. João capítulo 19, versículo de número 30, quando ele morreu, que ele expressou essas palavras: está consumado. Ele estava dizendo que a nossa salvação estava consumada. A nossa salvação não está no nome de Maria, não está no nome de Pedro, não está no nome de André, não está no nome de Paulo, não está no nome de Zebedeu, mas a nossa salvação está no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lucas capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo 10. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó, e havia um homem que dentro do seu coração ele tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus, mas ele não podia por causa da sua estatura. Todas as vezes que você se coloca a querer conhecer Jesus, o diabo sempre colocará o empecilho, mas nessa noite eu quero profetizar que você vai conhecer Jesus. Ele não podia por causa da sua estatura. Ele subiu em uma árvore, e quando Jesus passou, Jesus olhando para ele disse: Zaqueu, desce depressa. Ninguém falou para Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu, mas Jesus conhece o teu nome, sabe na onde tu mora, sabe na onde tu dorme, sabe por onde tu passa, sabe as lutas que tu está enfrentando, e Ele está nessa noite olhando para ti dar a salvação.
o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ainda diz mais: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Olha, meu amado, meu querido, você que está ouvindo na YouTube agora essa mensagem, Jesus veio para você que é drogado. Jesus veio para você que a sociedade tem te excluído. Jesus veio trazer uma garantia de vitória para você. E a última palavra de Jesus ali na cruz do Calvário foi uma palavra de convicção de um dia estar com Deus. Lucas capítulo 23, o versículo 46. Quando Jesus ele estava morrendo, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quero te dizer uma coisa nessa noite: se a morte chegar até a porta da tua casa, nesta tarde ou nesta noite, a quem é que você vai entregar o teu espírito? Mas faça, seja sábio, faça como Jesus fez. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Convicção de um dia estar com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 56. Quando Estevão, ele estava morrendo, a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 21, Jesus diz a seguinte palavra: aquele que vencer sentará comigo no trono, assim como eu venci e estou assentado no trono. Que Deus te abençoe nesta hora. E estas são as minhas palavras nesta humilde oração. Eu sou o pastor Antônio Carlos, pastor presidente da Igreja Missionária Jerusalém de Deus, aqui em Feira de Santana, Bahia. Deus os abençoe e que a graça do Senhor esteja contigo.